A depressão pode ter um impacto significativo na vida de pessoas, afetando sua capacidade de trabalhar, estudar, socializar e cuidar de si mesma. Em casos graves, a depressão pode levar ao suicídio. Os sintomas da depressão podem variar de pessoa para pessoa, mas alguns dos mais comuns incluem tristeza persistente, sensação de desesperança, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, mudança no apetite ou no peso, dificuldade para dormir, fadiga ou falta de energia, dificuldade de concentração ou tomada de decisões, pensamentos de morte ou suicídio. Vamos conhecer um pouco mais sobre a depressão? Claro, antes eu vou chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Danca, sou psicólogo e nesse vídeo de mais ou menos 10 minutinhos a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão. Você deve saber que a depressão é uma doença mental séria que pode afetar qualquer pessoa, independente da idade, do sexo ou da sua origem, da sua classe social. Ela é caracterizada por sentimentos de tristeza, desesperança, perda de interesse em atividades que antes essa pessoa tinha como prazerosa. Ela é caracterizada como uma doença mental que causa tristeza profunda e persistente, além de outros sintomas, como perda de interesse em atividades que antes eram gostosas. Isso afeta o apetite, afeta o sono, cria-se uma dificuldade maior para a concentração, as tomadas de decisão são piores e os pensamentos de morte e suicídio são constantes. A depressão, sim, é uma doença comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e aqui no Brasil não é diferente. Estima-se que cerca de 5,8 a 6% da população brasileira adulta sofre de depressão. E quando a gente fala de população adulta, a gente fala acima dos 29 anos. E se a gente considerar o último censo realizado, isso quer dizer que nós aqui no Brasil temos cerca de 12 milhões de adultos com a doença, com a depressão. E a situação fica mais alarmante porque há dados estatísticos da depressão em crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é o famoso PENS, realizada pelo IBGE em 2019, cerca de 14,3% dos estudantes brasileiros entre 13 e 17 anos declararam ter sentido tristeza ou desânimo durante a maior parte do dia, por 2 ou mais semanas consecutivas. Isso significa que mais de 2 milhões de crianças e adolescentes, olhando assim somente a idade, estão ou podem ter depressão. E se a gente buscar na ciência, se a gente buscar na psicologia, na medicina, as causas da depressão, a gente vai entender que ela não é totalmente compreendida. A causa original dela ainda existem alguns mistérios, mas acredita-se que seja uma combinação de fatores genéticos, biológicos e ambientais. Alguns dos fatores que podem aumentar o risco da depressão incluem o histórico familiar de depressão. Isso é muito importante. Se você tem algum parente que já foi tratado com depressão, tem sintomas de depressão, isso tem que ser observado na linha descendente desse parente. O estresse causa depressão, o abuso de substâncias, doenças físicas, mudanças significativas na vida, como perda de um ente querido, divórcio ou mesmo desemprego pode gerar depressão. Trauma ou abuso em algum momento da sua vida, em algum momento da vida dessa pessoa que está passando por esses sintomas, mudanças hormonais como a menopausa, o próprio parto e o uso de certos medicamentos. Sabe que a depressão é uma doença mental complexa que pode ser causada então por diversas combinações, sejam os fatores genéticos, sejam os fatores ambientais. Se a gente falar dos fatores genéticos, isso ocorre diretamente na cadeia do DNA. É como se lá tivesse um código genético, uma chave ou um botão de liga que indicasse que uma pessoa poderia ou pode desenvolver essa doença. Olhando dessa forma, a depressão é uma doença que ocorre em famílias
E se ela ocorre em famílias, há sim um componente genético que pode ser ativado. No entanto, o que não é claro é quais são os genes que estão envolvidos na depressão e como eles são acionados, como eles funcionam. Existem também os fatores ambientais que ajudam o desenvolvimento dessa doença. Os fatores ambientais podem desempenhar um papel no desenvolvimento da depressão. E alguns dos fatores ambientais que podem aumentar o risco de depressão incluem o estresse, abuso de substância, doenças físicas, mudanças hormonais, eu já falei sobre isso, uso de certos medicamentos, a menopausa ou parto. Mas é importante destacar que nem todos que serão expostos a esses fatores desenvolverão a depressão. Depressão é uma doença complexa, já falei disso, que é influenciada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais e mesmo assim o indivíduo ainda tem que desenvolver essa doença. E o que a gente sabe na ciência, o que a ciência vai nos trazendo, o que a medicina, o que a psicologia nos traz? Que essa doença ela é tratável. Existem diversas formas de combatê-la. E aí a gente vai incluir a terapia, a medicação e o tratamento combinado de terapia e medicação. A terapia pode ajudar as pessoas com depressão a entender seus pensamentos, seus sentimentos e seus comportamentos. Também pode ajudar a desenvolver habilidades para lidar com o estresse do dia a dia e melhorar seu relacionamento com outras pessoas. Os profissionais que devem ser procurados são o psicólogo e o médico. Eles têm competência técnica e conhecimento para diagnosticar e tratar a depressão. Um dos erros mais graves que nós temos na atualidade é buscar o tratamento da depressão por meio da internet, digitando nos sites de pesquisa, no Google, como tratar a depressão. Por que isso é um erro? Porque o atendimento do psicólogo, o atendimento do médico vai ser pessoalizado. E não basta só saber quais são os medicamentos. É importante conhecer a história de vida, conhecer os outros fatores que envolvem a pessoa para que a gente possa encaminhar o melhor tratamento da depressão. Claro, a depressão é uma doença séria, tem que ser levado em conta todos os seus aspectos, mas sim ela é tratável. Se você acha que pode estar com depressão ou conhece alguém, algum familiar, procura ou ofereça ajuda profissional por meio de um psicólogo, por meio de um médico ou por meio da rede pública de saúde mental. Existem muitos recursos disponíveis para ajudar as pessoas com depressão a se recuperar e levar uma vida feliz e saudável. Inclusive recursos públicos oferecidos pelo SUS, pelo SUAS, aí na sua cidade. E alguns dados para a gente ir já para o final desse vídeo. A depressão é uma doença mental muito comum no mundo, afeta mais de 300 milhões de pessoas. Ela é mais comum em mulheres do que em homens, com uma taxa de prevalência de 26%, em relação aos homens que têm uma taxa de prevalência de 14%. Ela é comum em jovens adultos, com uma taxa de prevalência de 16% entre pessoas de 18 a 25 anos. Evidentemente que a depressão pode ter um impacto significativo na vida da pessoa, afetando sua capacidade de trabalhar, estudar e manter relações sociais em diversas esferas do seu relacionamento, quer na família, quer com amigos, quer na religião, quer em qualquer área. E também, outro aspecto negativo é de cuidar de si mesma. Em casos graves, a depressão pode levar ao suicídio. Para finalizar, a depressão é tratável, existem recursos disponíveis, muitos recursos de aparelhos públicos, basta procurar ajuda no seu território, ajuda no SUS, ajuda no seu convênio, que sim, isso vai ser diagnosticado, vai ser tratado com os profissionais competentes, ou com psicólogo, com psiquiatra, neurologista, isso vai ser ajustado melhor para você ter uma vida saudável. Bem, gente, esse era o vídeo que eu queria trazer para você, dialogar um pouquinho sobre depressão. Se você tiver algum relato, coloca aqui nos comentários, a nossa comunidade vai interagir com você. Tem dúvidas, coloca aqui embaixo. Na medida do possível a gente vai estar respondendo. Esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe o conteúdo com um amigo. Vou deixar esses dois vídeos, um deles deve ser de seu gosto. É só clicar nele. E do outro lado eu vou deixar o botão de inscrição no canal. Caso não seja inscrito,
já se inscreve, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu!